Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 321. Bem-vindo a Marracão. Cercado por um grupo de anões enérgicos, Lan foi bombardeado com perguntas de todos os tipos após demonstrar o poder peculiar de seu sinal mágico. Sendo uma raça antiga e longeva, os anões não eram estranhos à magia, mas raramente tinham testemunhado um uso tão visceral e eletrizante dela em combate. Confirmando que os anões não representavam nenhuma ameaça ao seu senhor, House voltou sua atenção para a escultura de gelo de Shaelmaar, congelada pelo sinal de Lan. Talvez para os de fora a demonstração de poder do Duque parecesse avassaladora, mas House, que conhecia o poder de Lan, sabia que a criatura transformada em estátua de gelo ainda não estava morta. No entanto, enquanto House se preparava para destruir a criatura e transformá-la em materiais alquímicos, foi interrompido por um estrondo. Com um único golpe de seu machado colossal, Saskia estilhaçou a escultura de gelo que o Shaelmaar havia se transformado. O machado que ela empunhava tinha um cabo tão grosso quanto seu próprio braço, e a lâmina era maior que sua cabeça. Até mesmo um anão teria dificuldade em empunhar tal arma, mas nas mãos de Saskia, ela se movia com a leveza de uma simples bengala. O anão que lhe emprestou a arma a observou com os olhos arregalados. Percebendo o olhar incrédulo de House, Saskia lhe deu um sorriso amigável. De nada, disse ela, piscando algumas vezes. Achei que, como sou nova no grupo, lutar lado a lado me ajudaria a me integrar melhor e fortaleceria nossos laços. Olhando para os restos destruídos dos Shaelmaars, Saskia pareceu um tanto triste. Na verdade, eu queria entrar na batalha desde o início, confessou ela. Mas vocês foram rápidos demais. Mal peguei um machado emprestado e vocês já tinham eliminado todos eles. Então, bem, tudo que eu pude fazer foi limpar o campo de batalha. Ela deu um leve chute no cadáver mutilado a seus pés e acrescentou. Era o mínimo que eu podia fazer. House achou Saskia estranhamente intrigante. Ela era excepcionalmente alta, tinha feições decentes e uma presença imponente. Seu porte transmitia maturidade e autoridade, mas sua maneira de falar era simples, quase infantil, criando um forte contraste com sua aparência. E então havia sua força. House olhou para o cadáver mutilado do Shaelmaar. Mesmo os membros mais fortes da Alcateia de Leões de Lan teriam tido dificuldade para realizar o que ela realizou sem esforço. Embora seu físico fosse ágil e treinado, seus músculos não correspondiam à tremenda força que ela demonstrava. No entanto, após aprimorar seus sentidos com a Alcateia do Leão e viajar por diferentes regiões, House aprendeu a ler as pessoas com mais precisão. Quando Saskia apareceu pela primeira vez, ele sentiu um leve desconforto, como se estivesse diante de uma fera mágica. Na época, pensou que fosse apenas sua imaginação. Agora, porém, ele estava começando a suspeitar que havia algo mais nela. House respirou fundo. Já fazia algum tempo que indivíduos estranhos pareciam se reunir ao redor do Duque. Ele se lembrou de como, na primeira vez em que conhecera Geralt, sentirá como se estivesse assistindo a uma história lendária ganhar vida. Naquela época, Geralt fora a pessoa mais excepcional com quem já havia cruzado o caminho. Mas agora, se o Duque aceitasse Saskia no grupo, tudo o que ele poderia fazer era abrir sua mente e observar qualquer sinal. Ele olhou para os destroços do Shaelmaar e, após um momento de hesitação, murmurou: obrigado. Saskia sorriu com prazer, como se tivesse recebido a confirmação de que sua teoria sobre amizade era verdadeira. Enquanto isso, Lan conversava com Gabor e Hyla. Sinto muito por isso, Duque Lannister, disse Gabor, franzindo a testa. Normalmente, uma limpeza anual em Marracão é suficiente para manter essas criaturas afastadas. Mas algo está acontecendo. Preocupado, ele acrescentou: e então temos que Keltulis. Se o mestre bruxo estiver certo, então algo irritou o dragão. Devo informar o grande ancião imediatamente. Lan não se lembrava corretamente de todas as informações de sua vida passada sobre Marracão, então ele não entendia a razão por trás do comportamento incomum do dragão vermelho. Mas ele conseguia explicar por que criaturas subterrâneas como Shaelmaar haviam emergido à superfície de uma forma tão estranha. Foi tudo culpa do sangue ancião? Não, na verdade foi culpa do mestre dos espelhos. Pensando bem, Lan optou por uma explicação mais diplomática. Na verdade, isso não está acontecendo apenas em Marracão. Fenômenos semelhantes também ocorreram em muitas outras regiões do norte. Criaturas que normalmente ficavam escondidas em florestas ou montanhas agora vagam perto de assentamentos humanos. Talvez Marracão, por estar no interior das montanhas, não tenha sido afetado até agora, mas não podemos ignorar isso, acrescentou. Ao ouvir isso, Hyla sentiu gravemente. Em Aedir vimos a mesma coisa. Muitos soldados enviados às florestas para caçar o Soyatael acabaram devorados por monstros. Gabor franziu a testa ainda mais. Então é assim? Agradeço a informação, Duque. Preciso informar os anciãos. Muitas tradições terão que mudar, pelo menos a grande purificação terá que ser intensificada. O acampamento em que estavam não passava de um ponto de passagem e como não haviam sofrido perdas na última batalha, não havia motivo para parar e descansar. O grupo decidiu continuar sua jornada até o coração de Marracão e visitar o grande ancião na capital antes do anoitecer. Yarpen ficou para trás, esperando a chegada da família. Ele planejava se encontrar com Lan e os outros quando saíssem de Marracão. Saskia, por sua vez, juntou-se ao grupo de Lan, entrando no território real de Marracão pela primeira vez.
Desde a batalha feroz em que o grupo de Lan demonstrou seu poder, Hyla tornou-se reservada e distante de Geralt. Saskia, por outro lado, parecia muito mais interessada em conversar com o bruxo. Meu pai me falou de você, Lobo Branco, disse Saskia com um sorriso entusiasmado. Ele o admirava muito. Disse que você era um homem de grande coração, alguém que valorizava a vida acima do dinheiro e da glória. Sempre quis conhecê-lo pessoalmente. Entretanto, quando Geralt perguntou o nome de seu pai, Saskia hesitou e desviou o olhar, recusando-se a responder. O bruxo não insistiu, embora a dúvida permanecesse em sua mente. No início da primavera, as montanhas não estavam mais cobertas de neve, mas o frio ainda persistia. Sem Yarpen e suas canções, a atmosfera no grupo tornou-se silenciosa e solene. Isso fez com que o ritmo da marcha acelerasse. Finalmente, depois de várias horas de caminhada, uma cidade imponente apareceu diante deles. Nos reinos humanos, mesmo as capitais mais poderosas raramente tinham muralhas com mais de 8 metros de altura. Apenas os 4 grandes reinos do norte construíram defesas de até 10 metros de altura, e suas muralhas nunca ultrapassaram 3 metros de espessura. Mas o que eles tinham diante dos olhos era algo completamente diferente. As muralhas daquela cidade gigantesca tinham mais de 20 metros de altura e sua espessura era impossível de estimar a olho nu. Chamar de cidade não lhe fazia justiça. Era mais como uma montanha escavada transformada em uma fortaleza inexpugnável. Os anões esculpiram a base da montanha para abrir seus portões, e a encosta era crivada de torres de vigia e guaritas esculpidas na rocha, alinhadas com uma precisão impressionante. Aço e pedra combinavam perfeitamente, criando uma estrutura aparentemente indestrutível. Gabor estufou o peito orgulhosamente e anunciou: "Bem-vindos à capital de Marrakon, Monte Carbon." Colgrin soltou um assobio surpreso e cutucou Coin. "O que você acha que é mais difícil, esculpir essa parede na montanha, ou construir uma como essa do zero?" Coin balançou a cabeça em admiração. "Não entendo nada de arquitetura, mas garanto que em nenhum outro lugar do mundo existe uma cidade tão magnífica quanto esta." Hyla já havia visitado o Monte Carbono diversas vezes, então conseguiu desviar o olhar do espetáculo arquitetônico com mais facilidade. Seu olhar encontrou de Geralt, que assentiu. "Agora entendo por que você disse que se Temeria decidisse invadir Marrakon, terminaria em derrota", admitiu o bruxo. "A menos que tenham um exército capaz de voar, jamais conseguiriam tomar esta cidade." A entrada era guardada por um esquadrão de anões fortemente armados. Eram os lendários soldados da infantaria pesada de Marrakon. Embora tivessem metade da altura de um humano médio, seus pesos eram quase os mesmos. Seus ossos eram mais grossos, seus músculos mais densos e sua força muito superior. Graças a essa constituição física, eles podiam usar armaduras mais pesadas e carregar escudos muito mais grossos do que qualquer humano. À distância, pareciam pequenas fortalezas vivas. Lan estimou que suas placas de aço deviam ter pelo menos metade da espessura de um polegar. Na linha do tempo original, no futuro, quando a grande guerra entre o norte e o sul se intensificasse, os anões demonstrariam seu verdadeiro poder. Em uma das batalhas mais cruciais, a infantaria pesada de Marrakon resistiria ao ataque da cavalaria pesada de Nilfgaard. Não apenas absorveria completamente a força do impacto, como também avançaria contra eles, forçando-os a recuar. Até o final daquela batalha, a formação da infantaria anã não seria quebrada nenhuma vez. Vale lembrar que a cavalaria pesada nilfgaardiana era a elite indiscutível do Império do Sol Negro, forjada com investimentos exorbitantes. Se conseguissem romper as linhas do norte e invadir suas fileiras, nenhum exército humano seria capaz de resistir. No entanto, naquela época, nenhum humano poderia imaginar a força da infantaria pesada dos anões. Aliás, até aquele dia, um batalhão anão nunca havia aparecido oficialmente em um campo de batalha registrado. Com exceção dos próprios anões, atualmente apenas Lan conhecia a verdadeira eficácia de combate da infantaria anã. Capítulo 322. Forjado no fogo, testado na política. Este é o emblema do grande ancião. Gabor avançou para se aproximar dos soldados de infantaria que Lan tanto cobiçava e começou a conversar com eles. Gabor fora um deles no passado. Embora ocupasse agora um cargo diplomático, sua reputação permanecia intacta. Os guardas no portão o reconheceram imediatamente. Eles são convidados do grande ancião. No entanto, embora Gabor fosse bem conhecido, regras eram regras. Em Marrakon, tradição, procedimentos e normas eram sagrados. Portanto, ele ainda precisava apresentar os documentos necessários para entrar. Finalmente, o grupo chegou ao local onde estava o grande ancião. Mesmo antes de entrar, sua voz poderosa podia ser ouvida, não apenas rivalizando com a de Yarpen, mas superando-a em muito. Para surpresa de alguns, o grande ancião não estava em uma sala de audiências, mas em uma forja. Em meio ao clangor incessante dos martelos contra o aço, sua voz trovejou acima de tudo. "Droga! O que aconteceu com a grande limpeza este ano? Eles passaram tanto tempo nas minas que seus olhos estão cobertos de pedra como os Shaelmaars? Como é possível que todos os clãs estejam me relatando ataques de monstros? Nem aquele lagarto gigante conseguiu contê-los." Seguindo o som de sua voz, o grupo finalmente o avistou. Ele era um anão velho, com cabelos grisalhos e pele tão enrugada quanto a casca de uma árvore. Sua aparência era a de um velho, mas seu corpo ainda era sólido como uma rocha. Em suas mãos, ele segurava um enorme machado de 2 gumes, que usou para quebrar uma mesa de metal, lançando faíscas que atingiram o rosto de um oficial anão aterrorizado à sua frente. "Barclay",
Diga-me, pelo amor de Deus, seus olhos estão cobertos de pedra ou algo assim? Não, grande ancião. Então me explique por que a grande limpeza foi um desastre este ano. De longe, Gabor observava a cena com o rosto pálido. Ninguém queria enfrentar a fúria do grande ancião naquele estado. Ele tentou recuar, esperando que o velho se acalmasse antes de se aproximar. Mas antes que pudesse se mover, o velho anão pareceu notar sua presença. Virou a cabeça e seu olhar se fixou em Lan e sua escolta Sintra. Num piscar de olhos, sua expressão ficou ainda mais irritada. Droga! Já chega desses monstros subterrâneos, e agora os humanos também aparecem. O que eles querem? Dinheiro? Mão de obra? Humanos? Os humanos só vêm até nós quando estão desesperados. Lan ergueu as sobrancelhas. Gabor não conseguiu mais escapar. Apressou-se antes que o velho dissesse algo que pudesse se transformar em um problema diplomático. Grande ancião, este é o Duque Lannister de Sintra, Lan Lannister, disse ele com urgência. Ele é o mesmo que enviou os planos para o equipamento há muito perdido através de Carlo. Ele veio na esperança de se encontrar com você. Carro Varese, também conhecido como Cleaver, é um dos líderes de gangues em Novigrad. O grande ancião conteve a raiva. Ele havia enviado Gabor naquela missão há algum tempo e, se calculara corretamente, aquele era de fato o momento em que os cintrianos chegariam. Pouco depois, sua expressão, antes incandescente como uma fornalha, transformou-se instantaneamente. Seu rosto ficou tão radiante como se tivesse acabado de beber uma jarra da melhor cerveja de Marracão. Ha ha ha! Lannister, o leão de Sintra. Você finalmente chegou. Vendo tal mudança de atitude, Geralt, que estava atrás de Lan, não pôde deixar de se lembrar das palavras de Hyla. Brover Og é extremamente astuto. Ele é provavelmente ainda mais politicamente hábil do que a maioria dos reis do norte. Quando chegarmos, seria bom que você se lembrasse de avisar o Duque Lannister para não se deixar enganar por estereótipos sobre anões. Ele deve permanecer vigilante durante as negociações. Quando viram o grande ancião mudar de um humor tempestuoso para uma expressão mais cordial, a tensão entre os membros de Sintra diminuiu um pouco. Afinal, eles estavam prestes a entrar em negociações. Se o seu interlocutor começasse a se enfurecer antes mesmo de a conversa começar, a situação seria extremamente desfavorável para Lan. Hyla deu um passo à frente e exibiu o anel de chumbo em sua mão. Grande ancião, vim por ordem de Sua Majestade Demaven, na esperança de que possamos fortalecer nossa amizade. Antes que ela pudesse terminar, o rosto do grande ancião mudou mais uma vez. O líder que governou Marracão por anos sorriu ironicamente. Ah, Demaven, agora eu entendo, mocinha. Dei àquele sujeito um símbolo de amizade, mas ele o tratou como um beijo no ar e o passou para outra pessoa. Isso lhe chama de amizade? Hyla congelou. As palavras do velho eram um insulto direto ao seu rei, e seu primeiro instinto foi responder com fúria. No entanto, ela sabia como avaliar o momento e a situação, então se conteve. O grande ancião continuou, ignorando a reação dela. Mas vendo isso, fica claro que Demaven tem o Duque Lannister em alta conta. Ele achou que sem este anel fecharíamos os portões para ele? Não precisa. Pela terceira vez em poucos minutos, a expressão do grande ancião mudou novamente. Lannister foi convidado por nós. Ele não precisa desse anel. Se quiser, posso forjar um novo para você a qualquer momento. Brover Og sorriu amavelmente novamente. Com seus cabelos completamente brancos, ele até pareceu um velho adorável por um instante. No entanto, o povo de Sintra não conseguia mais relaxar. Um adversário que só demonstra raiva é previsível, mas alguém que muda de humor constantemente é um verdadeiro pesadelo. Se o grande ancião fosse realmente tão volátil, significava que a situação estava completamente fora de controle. Mas se ele estivesse agindo intencionalmente, as coisas só poderiam ficar ainda mais complicadas. Terminada sua declaração, o grande ancião parou de prestar atenção em Hyla e se virou para Lan. Lamento que nosso primeiro encontro tenha que ser em um lugar como este, mas bem, isso é um costume para nós, anões. O estrondo do aço ecoava na forja. Armas inacabadas liberavam uma ferocidade gélida no ar, um aroma que intoxicava qualquer guerreiro. Lan assentiu levemente, demonstrando respeito pelo líder Marracão. Pelo contrário, este é o melhor lugar possível. Aliás, o assunto que viemos discutir tem muito a ver com este local. O grande ancião deu uma risada despreocupada. Se você gosta de um lugar cheio de aço como este, então estou começando a gostar de você. Mas Lan não se deixou enganar. Ele sabia muito bem que o grande ancião não tinha apreço pelos humanos. Essa era uma das razões pelas quais Marracão mantinha uma política de isolamento quase total. Pouco depois, o grande ancião mudou de humor novamente e repreendeu ferozmente vários oficiais anões dentro da forja. Depois de desabafar sua frustração, ele ordenou que os policiais guiassem o grupo para um local mais isolado, longe o suficiente para que o som dos martelos não abafasse a conversa. 2 cadeiras foram colocadas. Lan e o grande ancião sentaram-se. A tão esperada negociação finalmente começou. Assim que se sentou, o grande ancião foi direto ao ponto. Aquele pirralho, o Carlo, me trouxe alguns projetos. Projetos de armas e armaduras anãs perdidas na guerra há séculos, assim como os métodos de forjá-las. Ele me disse que você tem mais. Lan assentiu sem hesitar. Isso mesmo. Eu obtive esses planos por meio de certos canais especiais. O que Cleaver lhe deu foi apenas um gesto de boa vontade. Mas tenho projetos ainda mais valiosos aqui comigo. Esses são o verdadeiro motivo da nossa conversa. O grande ancião franziu a testa, demonstrando grande interesse. Quero vê-los com meus próprios olhos. Lan sorriu sem mudar de expressão.
posso te mostrar uma parte. Sem intenção de se esconder, Lan decidiu demonstrar. Para os anões, ver o poder do sangue ancião em ação costumava causar uma impressão ainda mais forte. Ele ergueu a mão esquerda e bateu levemente na mesa. Quando a levantou novamente, uma fina pilha de planos apareceu na superfície. Os olhos do grande ancião se estreitaram instantaneamente. Por um instante, ele até se esqueceu dos planos. Seu olhar percorreu a mão de Lan, depois seus olhos leoninos e finalmente a espada da Dama do Lago em suas costas. Eu deveria saber. Aquelas baladas sobre você, eu deveria ter desconfiado antes, murmurou o grande ancião. Ele sabia que como Lan havia demonstrado essa habilidade deliberadamente, obviamente queria falar sobre isso. No entanto, o assunto já estava em andamento, e o foco permanecia nos planos de equipamento que Lan havia apresentado. Uma espada perfurante gravada com runas Marracão. É um desenho antigo. Perdeu-se há séculos. Conseguimos recriar 70% dela ao longo do tempo, mas é assim que as linhas rúnicas originais foram desenhadas. Se combinarmos isso com novas tecnologias, talvez possamos forjar uma espada inteiramente nova. O grande ancião não se tornará um líder por acaso. Em sua juventude fora ferreiro, um dos melhores de sua época. Seu olhar experiente examinava cada golpe com crescente entusiasmo. Ele passou para o próximo design. Uma armadura de Monte Carbono. O porquê só tem a braçadeira? Ao revisar os planos, percebeu que a maioria estava incompleta. Cada um continha apenas uma parte de uma armadura ou arma, o suficiente para um artesão habilidoso perceber seu valor, mas inútil sem o conjunto completo. Na verdade, a espada perfurante gravada com runas Marracão era o único projeto com um design completo. O grande ancião colocou os planos sobre a mesa com um olhar calmo. Sua mente mudou do ofício de ferreiro para o de político. Capítulo 323. O jogo do ancião. O ancião em chefe bufou e disse sarcasticamente: ouvi muitos rumores sobre você, Lannister. Dizem que você é um verdadeiro cavaleiro. Mas eu não esperava que você também tivesse adquirido os maus hábitos dos reis do norte. Você fica enrolando demais. Lan sorriu calmamente. Quando uma pessoa ocupa uma determinada posição, ela sempre precisa se adaptar. Tenho certeza de que você poderia me ensinar muito sobre isso. O ancião em chefe bufou sem responder, mas seus olhos permaneceram fixos na mão esquerda de Lan, como se esperasse arrancar mais projetos dele. Lannister, diga o seu preço. Tenho certeza de que você tem mais plantas do que estas que tenho em mãos. O que precisa para devolvê-las a Marracão? Atrás de Lan, os homens de Cintra franziram a testa quase imperceptivelmente. Não acho que essa seja a maneira correta de dizer, ancião-chefe. Estas plantas são propriedade do Cintra. Como pode dizer que eu tenho que devolvê-las a Marracão? Lan suspirou com um ar de resignação fingida. Me dói que você veja dessa forma. E não estamos interessados em ouro. O que precisamos é de ajuda. Lan olhou diretamente para o ancião. Precisamos de ferro bruto, estanho, cobre e antimônio, além de chapas de aço pré-forjadas. Também precisamos de uma grande quantidade de armamento e armadura. Sei que Marracão não é completamente isolado e que periodicamente negocia com humanos. Portanto, tenho certeza de que eles devem ter equipamentos aqui adequados para a constituição humana. O ancião-chefe o encarou antes de assoar a barba. Tudo o que você pede são materiais de guerra. Fornecê-los em tempos de guerra equivale a tomar partido. E nós, anões, não nos envolvemos em conflitos humanos. Marracão é uma nação absolutamente neutra. Ele fez uma pausa e sorriu sarcasticamente. Ouvi dizer que só resta uma cidade em Cintra, e que agora você está aliado àqueles lunáticos de pele verde. É verdade? É sim. Agora, as Dríades e nós caminhamos juntos. Protegemos uns aos outros. E não apenas a elas. Várias raças não humanas vivem lado a lado em Cintra. O ancião estreitou os olhos. Ah, então você está pensando em outra coisa, Lannister? Não é só minério e armadura, né? Lan abaixou a cabeça com um leve sorriso antes de levantá-la novamente. Você não perde nada, ancião-chefe. Se Marracão fosse uma nação completamente fechada como a floresta de Brokilon fora no passado, Lan não teria se dado ao trabalho de vir. A aliança com as Dríades acontecerá quase por acidente e não era algo fácil de replicar, nem ele desejava tentar com os anões. Entretanto, na linha do tempo que Lan conhecia, os anões acabariam enviando voluntários quando Nilfgaard arrasasse o norte. É claro que o pensamento atual do ancião-chefe não era o mesmo que o futuro. Portanto, Lan teve que construir uma ponte mental para ele. Também quer o apoio de um batalhão de infantaria pesada Marracão para resistir à invasão de Nilfgaard no norte. O ancião em chefe riu tão alto que bateu o punho na mesa, fazendo com que as plantas se espalhassem como folhas ao vento. Resistir à invasão no norte? É melhor dizer claramente, você quer que salvemos Cintra. Lannister, você nos toma por mercenários? Ele se inclinou para a frente e o encarou com um olhar irônico. Lannister, não pense que só porque você trouxe algumas plantas antigas pode nos pedir qualquer coisa. Para Marracão, esses projetos são pouco mais do que itens de colecionador. Nossa tecnologia moderna é superior em todos os sentidos. Vocês, humanos, são os únicos obcecados por relíquias do passado. Lan suspirou interiormente. Como esperado, até os anões tiveram que fazer sua parte no cabo de guerra da política. Não, ancião-chefe. É para resistir à invasão nilfgaardiana no norte. Este processo beneficiará Cintra, sim, mas da mesma forma também beneficiará Marracão, ancião em chefe. Lan apoiou as duas mãos na mesa e inclinou-se ligeiramente para a frente. Era alto, especialmente para os padrões dos anões.
O ancião em chefe, sem hesitar, saltou diretamente para a mesa. Marracão é a única nação estabelecida por uma raça não humana, ancião-chefe, disse Lan em tom comedido. E a razão pela qual ela conseguiu existir por tanto tempo é porque os 4 grandes reinos do norte a cercam pelo leste, sul, oeste e norte. Graças à sua geografia única, você nunca precisou se preocupar com a possibilidade de ser conquistado por um único reino. Em vez disso, você se aproveitou da sua posição, vendendo armas para diferentes reinos, usando estas montanhas como refúgio e, quem sabe, até fazendo muito mais. Mas e se um governo único e unificado emergir no norte? E não qualquer governo, mas um com um exército poderoso o suficiente para superar a vantagem natural de Marracão, além de uma força completa de feiticeiros. Como você planeja combater isso? O ancião em chefe permaneceu de pé sobre a mesa. Estou prestes a rir, Lannister. Chamam-te Leão de Sintra, uma lenda das baladas, e ainda assim falas de Nilfgaard com tanta admiração? Achas que Enlir pode unir o norte? Lan balançou a cabeça. Em estratégia, subestimar o inimigo é um erro fatal. Mas em tática, nunca é demais superestimá-lo. Lutei contra Nilfgaard no campo de batalha, sei como eles operam. Tenho certeza de que você, ancião-chefe, não perde nenhuma notícia importante vinda de fora. Afinal, você é o guardião do legado anão há quase 2 séculos. Então, sem dúvida, já viu o inevitável. Se as coisas continuarem assim, uma invasão nilfgaardiana em larga escala no norte é apenas uma questão de tempo. O ancião em chefe sorriu sem contestar. Se Foltestelteltesto ouvisse você dizer isso, o norte se desintegraria antes que Nilfgaard tivesse que levantar um dedo. Lan ignorou a provocação e voltou ao assunto. Sei que o rei Foltestelteltesto considerou atacar Marracão na época, mas foi dissuadido pelo rei Demaven. Por um lado, porque não tinha tropas suficientes. Por outro, porque os outros 3 reinos estavam à espreita, esperando para se aproveitar de sua fraqueza. Mas se Nilfgaard conseguir unificar o norte, mesmo que controle apenas a metade que faz fronteira com Marracão, o que você acha que acontecerá a seguir? Nilfgaard é um império que prospera na guerra. Você acha mesmo que eles vão ignorar as riquezas que Marracão acumulou ao longo dos séculos? Acha que eles vão deixar o maior fornecedor de armas do norte em paz? O Baixo Soden já caiu. Se Sintra e o Alto Soden também caírem, Nilfgaard terá um caminho livre para tomar Marracão. Não sei se você já ouviu falar do sistema de escravidão deles. O ancião em chefe permaneceu em silêncio. Lan também parou de falar. Ele olhou fixamente nos olhos envelhecidos do anão e de repente sentiu que algo estava errado. O ancião-chefe estava em silêncio, sim, mas sua expressão era inusitadamente serena. Não demonstrou surpresa, como se já tivesse antecipado tudo que Lan dizia. Nem rejeição, como alguém que ouve uma ideia absurda. Estava calmo. Tranquilidade absoluta. Lan percebeu naquele momento que o ancião já havia pensado nisso há muito tempo. Ele apenas enxergava mais adiante, com mais elementos para ponderar suas decisões. Sua língua é mais rápida que uma mola e suas palavras são mais poderosas que um fole. Lannister, você não se parece em nada com Calante. O ancião-chefe balançou a cabeça e continuou. Mas você está enganado, Lannister. Nós, anões, não sobrevivemos tanto tempo só por causa das passagens nas montanhas de Marracão. Lan adotou uma postura de escuta atenta. Nós, anões, somos uma raça ancestral. Muito antes daqueles seres de orelhas pontudas chegarem a este continente em suas barcaças brancas, já vivíamos nestas terras. E a conjunção das esferas que trouxe vocês, humanos, a este mundo, ocorreu mais de 2000 anos após a chegada dos elfos. Muitas das raças antigas desapareceram, mas nós, os anões, junto com os gnomos, permanecemos em Marracão até hoje. Não sei o que aconteceu há milhares de anos, mas sei como sobrevivemos nos últimos séculos. Enquanto os sujeitos de orelhas pontudas lutavam contra vocês, humanos, por centenas de anos, o ancião em chefe tomou uma decisão. Abandonar todas as terras fora de Marracão, construir muros altos e fechar as estradas nas montanhas. E agora me diga, ainda existem muitas cidades élficas. Ainda existe algum reino élfico digno desse nome? Quando os elfos, em seu último ato de desespero, após fracassarem em expulsar vocês do continente, enviaram um emissário a Marracão. Ele implorou a nós, raças ancestrais, que nos uníssemos contra os humanos. Mas nós o mandamos embora e fechamos os portões do Monte Carbon por 100 anos. Quando reabrimos os portões do Monte Carbon, os elfos já estavam derrotados. Seus reinos estavam em ruínas, e seus soldados jaziam mortos em campos de batalha das montanhas do Dragão a Angren. Se tivéssemos intervindo, os anões teriam acabado como eles. O ancião-chefe suspirou tristemente. Uma certa culpa em relação aos elfos refletia-se em seus olhos, mas não havia um pingo de arrependimento em sua voz. E agora a história se repete. Só que não é mais uma guerra entre humanos e elfos, mas entre sulistas e nortistas. Se usarmos a situação como analogia, poderíamos também considerá-los 2 raças distintas. O ancião em chefe fixou o olhar em Lan. Diga-me, Lannister, o que torna esta invasão de Nilfgaard mais brutal do que as guerras raciais do passado? Por que nós, anões, deveríamos nos envolver? O ancião-chefe mencionou a guerra entre elfos e humanos. Lan não pôde refutá-lo, pois não a havia vivenciado pessoalmente. Mas ele ainda tinha uma última carta na manga. Mas os anões de hoje não são os mesmos de antigamente, não é? Disse Lan calmamente. Antigamente, os anões não eram tão integrados à sociedade humana quanto são agora. Eles não tinham algo que têm hoje. Ele fez uma breve pausa antes de concluir. Anões banqueiros.
Assim que ele disse essas palavras, o olhar do ancião em chefe tornou-se tão afiado quanto uma lâmina. Capítulo 324. O Leão e a Montanha. O ancião-chefe que governara Marracão por séculos parecia frágil, seu corpo assemelhando-se à casca nodosa de uma árvore ancestral. No entanto, sob aquele exterior enrugado, sua força superava até mesmo os carvalhos mais antigos da floresta densa. Dizia-se que durante a grande limpeza deste ano, o ancião liderou pessoalmente um esquadrão, empunhando seu machado de batalha com uma presença que ofuscava toda a unidade. O povo de Cintra logo sentiu o peso daquela presença. Seu olhar era penetrante, mais afiado que o fio de qualquer machado. A atmosfera na sala ficou tensa em um instante. Ninguém mais sabia exatamente o que havia causado a tensão repentina, mas uma sensação de perigo os pressionava como uma força invisível. Apesar de estarem em território anão, os guardas de Cintra reagiram instintivamente, levando as mãos aos punhos das espadas. Eles sabiam muito bem que seu duque provavelmente não precisava de sua proteção, mas, em um ambiente diplomático, seu papel era mais do que apenas defesa. Estavam ali para fazer uma declaração, para garantir que o orgulho do leão de Cintra permanecesse inquestionável. E se provar essa determinação exigisse que sacrificassem suas vidas, que assim fosse. No entanto, antes que alguém pudesse sacar suas armas, seus movimentos foram interrompidos por um simples gesto de Lan. Uma luz esmeralda brilhante irrompeu de seu corpo, iluminando o ambiente como se um sol em miniatura tivesse sido aceso ali dentro. Seus olhos flamejavam, emitindo um brilho tão afiado quanto o de uma espada. Sua pele adquiriu um brilho etéreo, dando-lhe uma aparência quase irreal. Os Cintrans reconheceram esse estado imediatamente. Era o sinal revelador de que seu duque se preparava para se teletransportar. No entanto, a luz desapareceu tão rapidamente quanto surgira. Lan não se moveu um centímetro. Ninguém se feriu. Era como se ele tivesse apenas acendido um fósforo para quebrar a tensão na sala. Os guardas anões reagiram mais lentamente que os cintranos, mas também ergueram as armas com os olhos brilhando de incerteza. Encararam Lan, observando sua luz cintilar e desaparecer, aguardando apenas uma ordem do ancião para abater aqueles humanos. Entretanto, em vez de uma ordem para atacar, eles ouviram risadas estrondosas. A mudança no comportamento do ancião foi surpreendente. O brilho perigoso em seus olhos desapareceu como se nunca tivesse existido, substituído por um sorriso largo e caloroso. Com admiração ele disse: ouvi de Gabor que, durante sua luta contra os Shaelmaars, você demonstrou uma habilidade surpreendente semelhante à dos feiticeiros. Algo semelhante a um portal de teletransporte, mas sem a necessidade de feitiços. Isso é verdade? Lan sorriu e assentiu. É verdade. Afinal, você sabe que a família real de Cintra descende de Lara Dorren, a Geada Branca e o fim dos tempos. O sangue ancião. O ancião murmurou essas palavras baixinho, balançando a cabeça como se estivesse afastando um pensamento antigo. Ele manteve o olhar em Lan por alguns segundos, depois olhou para os diagramas de artesanato sobre a mesa. As negociações haviam chegado a um ponto em que as palavras não eram mais necessárias. Eles se observaram por mais um momento, certificando-se de que entendiam as posições um do outro. Então o ancião-chefe colocou a mão sobre os diagramas de artesanato e, com uma mudança repentina de expressão, disse seriamente: acredito que me expressei bem. Marracão é uma terra totalmente neutra, e os anões são um povo preso à tradição. Não abandonaremos nosso modo de vida só por causa de algumas palavras de um jovem. A expressão de Lan também ficou séria. Sim, você se fez entender. Mesmo que eu quisesse enviar tropas para ajudá-lo, não poderia, Lannister. O ancião balançou a cabeça. Marracão pode parecer unido, mas eu não sou rei, sou apenas o ancião. Devo seguir o conselho dos clãs. Eles frequentemente contestam minhas decisões, especialmente ultimamente. A chamada grande limpeza não foi tão completa quanto o esperado e tem sido uma grande fonte de frustração. Já estou despendendo um esforço considerável só para mantê-los apaziguados. Ah, eu não esperava que alguém que governou uma facção por séculos tivesse tantos problemas. Lan inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo atentamente. Posso perguntar quais clãs estão envolvidos? O ancião soltou um suspiro pesado, balançando a cabeça. Tantos quanto as rochas das montanhas. Ele esfregou a têmpora antes de listá-los. Os principais são Ferenc, Fuxis, Shivai e até mesmo o clã Zigrin. Perto dali, Gabor Zigrin enrijeceu-se, arregalando os olhos de surpresa. Não esperava que o ancião mencionasse o próprio clã. Sua boca se abriu como se fosse protestar, mas então hesitou e sua expressão mudou conforme a compreensão se manifestava. Esses clãs são todos inquietos, cada um deles. A voz do ancião carregava exasperação e respeito relutante. Eles nasceram guerreiros, sempre espiando além de nossas fronteiras, ávidos por se testarem contra o mundo. Seus corações constantemente se voltam para os reinos humanos. Lan assentiu levemente com um tom de voz repleto de genuína simpatia. Deve ser uma baita dor de cabeça para Marracão, uma terra que valoriza tanto a tradição. Imagino que eles tenham lhe causado muitos problemas. Seguiu-se um breve silêncio enquanto Lan ponderava algo. Então, ele fez uma sugestão. Que tal eu visitá-los? Ele falou casualmente, mas havia um peso calculado por trás de suas palavras. Posso expulsar quaisquer monstros que os estejam incomodando e ainda levar presentes. Imagino que eles apreciariam alguns diagramas de armadura, não é? Lan abriu o inventário e tirou vários diagramas. Ele tinha muitos, originalmente destinados a servir de moeda de troca para essas mesmas negociações.
Além disso, ele já havia feito cópias, então se desfazer delas não era uma perda real. Para um bruxo, encantamentos em equipamentos importavam muito mais do que diagramas. Comparados à armadura de grifo que Jerome lhe dera de presente, ou mesmo ao conjunto de víbora usado por Colgrin, esses diagramas tinham pouco valor pessoal. O ancião soltou uma risada profunda, com a voz rouca carregada de diversão. Nós anões somos fascinados por aço. Nenhum anão recusaria um bom diagrama de artesanato. No momento seguinte, ele pegou os diagramas da mesa e os enfiou no peito com um gesto rápido e fluido. Então, sua expressão mudou. Seu tom ficou sério. Mas só aceitamos projetos de anões. Seus olhos se fixaram nos de lã. Estas plantas contêm mais do que apenas projetos. Elas carregam a sabedoria de nossos ancestrais, nossa história, nosso legado. Cada golpe de martelo nessas páginas ecoa a habilidade daqueles que vieram antes de nós. Ele colocou a mão sobre os diagramas em seu peito e o segurou com força. Quanto aos diagramas de outras raças, por mais raros que sejam, eles não nos interessam. Lan fez uma pausa, seu tom de voz inconscientemente abrandando. Entendo. Isso é realmente admirável, ancião-chefe. O ancião assentiu levemente e virou-se e saltou da mesa. Sem diminuir o passo, gritou por cima do ombro. Já chega de falar com você, Lannister. Você é como Vizimir e Foltestel, sempre falando por enigmas e meias-verdades. Ele fez um gesto de desdém com a mão. Vou ficar com estes diagramas. Como Cintra não quer moedas de ouro, podemos fornecer minerais e equipamentos. Outros discutirão os detalhes com você. Ele nem olhou para trás e acrescentou. Enquanto isso, deixe Gabor lhe mostrar o lugar. Experimente os costumes e tradições de Marracão. Aqui você pode pedir qualquer coisa que precisar, exceto ajuda militar, Lannister. Lan observou o ancião se afastar, ladeado por seus guardas fortemente armados. Inclinando levemente a cabeça, chamou seu assistente. Casa. Meu senhor. O atendente deu um passo à frente e fez uma reverência. Você cuidará das negociações com os mercadores de Marracão. Você sabe do que precisamos. House assentiu. Antes de herdar a espada de Svad, ele havia sido treinado como intendente real na corte de Cintra. Mesmo agora, durante seu tempo em Brooklyn, ele frequentemente auxiliava o idoso intendente Ens. Ele entendia bem de logística e sabia exatamente o que Cintra precisava. Quando o ancião desapareceu de vista e o último dos anões saiu da câmara, Geralt deu um passo à frente, com hesitação brilhando em sua expressão. Então, o que vem a seguir? Parecia que você e Broverog estavam falando em termos velados. Lan assentiu levemente. Originalmente planejei apelar para a razão e a emoção, mas no final, precisei pressionar um pouco. Mesmo assim, conseguimos o que queríamos. Colgrin cruzou os braços e ergueu uma sobrancelha. Nós fizemos? Quando? Devo ter perdido essa parte. Não sei se entendi o que aconteceu. Capítulo 325. Mão silenciosa de Marracão. Mão silenciosa. Sem nenhum anão à vista, Lan parou um momento para organizar os pensamentos antes de começar a explicar. Se ele pudesse aguçar os instintos políticos dos bruxos, isso lhe seria útil a longo prazo. Durante sua conversa anterior com o ancião, Lan havia estabelecido o que estava em jogo. Se Nilfgaard invadisse o norte, jamais permitiria que os anões continuassem seu modo de vida como agora. Isso era um fato inegável. Por isso, na linha do tempo original, os anões acabariam enviando tropas para apoiar os reinos do norte. No entanto, o ancião dispensou Lan com uma conversa sobre tradição. Mas de uma perspectiva mais ampla, esse raciocínio não se sustentava caso contrário. Por que Marracão finalmente mobilizaria suas forças quando a guerra eclodisse entre o norte e o sul? É claro que Lan não revelaria sua análise completa aos bruxos. Em vez disso, ele abordou a questão de outro ângulo. Os anões eram frequentemente vistos como pessoas simples e barulhentas, e as políticas de Marracão enfatizavam a adesão estrita à tradição. Mas por trás dessa aparência, a sociedade anã era muito mais complexa do que parecia. O elemento mais crucial era o rito de passagem dos anões. Quando um anão atingia a idade adulta por volta dos 55 anos, tinha a oportunidade de deixar Marracão e se aventurar no mundo exterior. Alguns, como Gabor, eventualmente retornavam após testemunhar os perigos da sociedade humana, optando por ajudar a desenvolver sua terra natal. Outros, como Yarpen, Zoltan ou Cleaver, permaneciam entre os humanos, construindo suas próprias vidas. Para Marracão, essa prática servia como um meio de integrar os anões à sociedade humana. Ao contrário dos elfos que estavam envolvidos em uma profunda rixa de sangue com a humanidade, os anões se integravam com muito mais facilidade. O que tornou essa integração ainda mais eficaz foi o preconceito sutil, porém persistente, que os humanos tinham contra os anões. Isso garantiu que Marracão permanecesse uma entidade poderosa e onipresente na mente daqueles que partiram. Embora tenham optado por não retornar, falavam de sua terra natal com nada além de reverência, retratando Marracão como um reino quase mítico até mesmo para seus descendentes, muitos dos quais nunca haviam pisado em terras anãs. Como disse um bardo certa vez, Marracão é a pátria espiritual de todos os anões que vivem no exterior. Este era o cerne da questão. Os anões haviam se infiltrado em todas as facetas da sociedade humana, mas sua lealdade permanecia com Marracão. Se chegasse o dia em que os anões de Marracão se cansassem da vida nas montanhas e convocassem seus semelhantes, eles poderiam evocar uma nação formidável a partir da sociedade humana quase da noite para o dia. Além disso, os papéis que os anões ocupavam na sociedade humana eram muito mais diversos do que o clichê usual de ferreiros encontrado em outras histórias.
Eram aventureiros, alquimistas, mercadores e mais notavelmente a profissão que Lan acabará de mencionar, banqueiros. Já no 8º século da era humana, quase 1000 anos atrás, certos anões já haviam ganhado destaque no setor financeiro. Hoje, anões que vivem no exterior estabeleceram diversas dinastias bancárias, incluindo as famílias Giancardi, Vivaldi e Cianfanelli. De Vizima, a capital de Temeria, a Vengerberem a Edir, dos confins setentrionais de Covir às terras meridionais de Toussaint, filiais de bancos anões podiam ser encontradas por toda parte. Da perspectiva econômica da época, isso não parecia um problema. Na verdade, os reis o acolheram com satisfação, pois esses bancos forneciam um fluxo constante de receita tributária. Mas da perspectiva moderna de Lan, mesmo sem conhecimento formal de economia, as implicações eram alarmantes. Permitir que as maiores instituições financeiras de uma nação fossem controladas por uma potência externa, e muito menos por uma raça totalmente diferente, era um desastre prestes a acontecer. Ele nem ousou pensar nisso por muito tempo. Em sua mente, aquelas moedas de ouro reluzentes pareciam explosivos enterrados, espalhados sob cada reino, à espera do menor calor das profundezas vulcânicas de Marracão para desencadear uma erupção cataclísmica. Comparados aos elfos de orelhas longas, os anões eram realmente astutos. Lan tinha certeza de uma coisa: embora Marracão oficialmente mantivesse a tradição de que anões exilados jamais retornassem, era preciso haver canais secretos de comunicação. Somente idealistas ingênuos como Yarpen ou puristas teimosos como Zoltan aceitariam tal tradição ao pé da letra. Cleaver não contatou o ancião-chefe por causa dos diagramas que Lan lhe forneceu? Agora ele prosperava em Novigrad, a maior cidade dos Reinos do Norte. Foi por isso que quando Lan mencionou os banqueiros anões, o comportamento do ancião em chefe mudou instantaneamente. Para os anões, essa era uma estratégia em andamento há mais de 1000 anos. Se Lan a revelasse, os reis dos Reinos do Norte acusariam essas famílias financeiras de traição e se apoderariam de suas riquezas para encher seus próprios cofres. Embora os banqueiros anões certamente pudessem retaliar, o dano que poderiam infligir à sociedade humana em um cenário tão precipitado seria mínimo, e isso também não beneficiaria Marracão. Foi por isso que Lan disse que teve que recorrer a uma ameaça velada contra o ancião em chefe. Essa é a situação geral com os anões, concluiu Lan. Colgrin estremeceu, percebendo de repente que ser um simples assassino, não, um bruxo, era muito mais atraente. Geralt também parecia perdido em pensamentos. Então, quando o comportamento de Brouver mudou há pouco, ele estava realmente considerando nos manter aqui. Elan, você revelou suas habilidades de sangue ancião para demonstrar seu valor único? Os anões eram uma raça ainda mais antiga que os elfos, e o ancião-chefe estava entre os mais velhos de todos. Ele, sem dúvida, conhecia a profecia do sangue ancião e da geada branca. Mas Lan balançou a cabeça. Enganar os elfos com o sangue ancião poderia funcionar, mas era inútil contra os anões. Olhe ao seu redor, Geralt. Olhe sob nossos pés, disse Lan, batendo as grevas. Os anões esculpiram uma montanha inteira para construir seu Monte Carbono. Eles têm o calor do fogo subterrâneo, cavernas seguras e cogumelos que crescem sem luz solar. A geada branca, que congela a terra, não representa nenhuma ameaça para eles. Eles podem estar realmente ansiosos pela chegada da geada branca. Dessa forma, ela poderia purificar a superfície do mundo para eles, deixando para trás uma terra livre de humanos e elfos quando o inverno acabar. Lan soltou uma risada fria. Se o inverno algum dia acabar. Coin olhou para baixo, incrédulo. Seu olhar parecia perfurar a rocha e ver a lava derretida se agitando abaixo. Todas essas informações sobre os anões. Você aprendeu isso através do poder do sangue ancião? Lan não confirmou nem negou, apenas continuou. Foi por isso que demonstrei minha habilidade sangue ancião mais cedo, não para impressionar, mas para deixar claro que tenho o poder de deixar este lugar instantaneamente, como mago, mas sem a necessidade de longos encantamentos. Tenho certeza de que Gabor já descreveu minhas habilidades de combate para Brouver. Então foi por isso que ele abandonou a ideia de nos manter aqui e em vez disso decidiu negociar com Sintra, para ficar de boca fechada, refletiu Geralt. A análise de Lan abalou toda a visão de mundo deles. Felizmente a negociação envolveu apenas os anões e Sintra. Hyla não estava presente. Se ela estivesse ali, certamente teria saído correndo, arriscando a vida para relatar tudo ao rei. Geralt não queria isso. Ele gostava bastante da jovem, uma alma sincera que desejara sinceramente tudo de bom a ele e Yennefer e Ciri. Quanto a Sintra. Sintra não tinha banqueiros anões, simplesmente porque Calante os desprezava. Antes de Lan assumir como líder de fato, o Reino do Leão era exclusivamente humano. A única exceção era Mosezak, o druida. Espere. Geralt arregalou os olhos ao compreender. Se as negociações tivessem fracassado e os anões tivessem detonado sua bomba econômica na sociedade humana, todos os reinos do norte e até mesmo parte do Império Nilfgaardiano teriam mergulhado no caos. Nesse cenário, Sintra poderia ter se beneficiado do desastre? Não, isso não podia ser. Não com Nilfgaard observando, esperando por uma oportunidade. A influência dos anões sobre a economia do norte era muito mais profunda do que no sul. Se suas redes financeiras entrassem em colapso, o norte estaria completamente arruinado, e Sintra seria arrastada junto. Mas, e se Nilfgaard já tivesse partido naquela época? Deixando de lado os pensamentos errantes de Geralt, o resto do grupo só agora percebia o quão perto estavam do desastre.
quase tiveram que desembainhar suas espadas contra aqueles que pediam ajuda. Um tremor coletivo percorreu o corpo deles quando o peso da situação se apoderou deles. Lan soltou uma risadinha suave, oferecendo um sorriso tranquilizador. Vamos lá, vocês acham mesmo que eu arriscaria a vida de vocês? Cada um de vocês carrega a minha marca. Mesmo que as coisas tivessem dado errado, eu poderia ter teletransportado todos vocês para fora do Monte Carbono antes de abrir caminho por conta própria. A distância não é problema, tenho poder mágico mais do que suficiente para fazer isso. Então não se preocupem. Ele gesticulou com desdém antes de continuar. Além disso, as negociações estão encerradas. Agora só precisamos passar para a próxima fase. Ainda não entendi o que você quer dizer com negociações. Tudo parecia um enigma para mim, resmungou Colgrim, esfregando as têmporas frustrado. Lan suspirou desamparadamente e continuou a explicar. O ancião governa Marracão com base na tradição. Os anões não obedecem como a um rei, eles obedecem à tradição e ao ancião em chefe. Ele não é um soberano, é o guardião dos costumes deles. Se ele quebrasse abertamente esses costumes, como abandonar o isolacionismo e a neutralidade de longa data? Por que os anões continuariam a segui-lo? É por isso que superficialmente Elder deve manter a tradição. Ele não pode ser visto violando abertamente a posição de Marracão sobre neutralidade ou isolamento. Mas nas entrelinhas, ele nos dava pistas claras sobre as próximas ações que podemos tomar. A voz de Lan assumiu um tom de cumplicidade. Há clãs em Marracão que não concordam inteiramente com o ancião-chefe. Eles estão curiosos sobre o mundo exterior e ansiosos para agir. Podem estar dispostos a ajudar seus supostos amigos, mesmo sem a aprovação direta do ancião-chefe. Então, este é o nosso próximo passo. Ajudaremos esses clãs a lidar com os surtos de monstros que ameaçam suas terras. Depois ofereceremos a eles os diagramas restantes. E, em troca, eles nos enviarão alguns de seus jovens guerreiros mais experientes para nos apoiar. Capítulo 326. Sangue na neve, aço no coração. Colgrim franziu a testa, tentando se lembrar das nuances da conversa entre Lan e Ancião. Algumas respirações depois, desistiu. Pensar em tudo aquilo estava começando a lhe dar dor de cabeça, então, em vez disso, voltou sua atenção para verificar seus frascos de veneno. Geralt, no entanto, permaneceu imerso em pensamentos com as sobrancelhas franzidas. Então, se esses clãs enviarem infantaria pesada para lutar ao nosso lado, isso não será visto como um desafio direto ao ancião em chefe? Eles terão permissão para retornar a Marracão depois disso? Lan deu um sorriso irônico. E se eles não voltarem, e daí? Eu já não te contei como os anões agem? Ele se recostou casualmente. Todos os anos, vários anões atingem a maioridade e deixam Marracão para sempre. Esta é apenas mais uma versão disso. E que lugar melhor para eles se estabelecerem do que Cintra, bem na entrada para o norte? Um brilho de diversão brilhou em seus olhos. Para os anões, é uma situação vantajosa para todos. Lan, você... Cintra precisa dessa infantaria pesada anã, interrompeu Lan, com seus olhos leoninos brilhando. Não importa quão difícil ou complicado seja o processo, temos que fazê-lo acontecer. E... um sorriso confiante surgiu em seus lábios. Tenho os meios e a determinação. Assim que este batalhão de anões se estabelecer em meu reino, Cintra substituirá Marracão por completo como sua nova pátria espiritual. Quando se tratava de decisões políticas, a palavra de Lan era final. Como ele já havia se decidido, os bruxos não tinham objeções. Não que eles tivessem ideias melhores, de qualquer forma. Além disso, o que veio em seguida foi a parte que os bruxos realmente gostaram. Além disso, quando o ancião-chefe encerrou a conversa com Lan, o sistema lhe mostrou uma nova notificação de tarefa. Nova missão descoberta, grande limpeza. Toda primavera, Marracão realiza um grande abate de monstros para garantir um ano de paz. Mas este ano, algo deu errado. E esse algo era você. Felizmente, essa reviravolta inesperada criou uma oportunidade. Casse os monstros e cumpra seu duplo papel como bruxo e guardião de Cintra. Afinal, é isso que você e sua equipe fazem de melhor. O ancião havia apontado os clãs Ferenc, Fuxes, Shiva e Zigrin. Além do clã Og, do qual o próprio ancião em chefe é membro, os outros eram praticamente os maiores e mais influentes clãs de Marracão. Anões por natureza tinham bastante experiência em caçar monstros. Mão de obra não era o problema. O problema era que, comparados à equipe de Lan, eles não tinham o conhecimento especializado necessário para lidar com criaturas específicas. Também não tinham magia para ajudá-los. Sim, os anões sempre rejeitaram a magia como parte de sua estrutura de poder. Seu foco era o aço, espadas, armaduras e, no máximo, um pouco de alquimia. Contra vários monstros, eles dependiam puramente da força bruta e de uma variedade de armas exóticas. Mas comparado aos bruxos, sua eficiência deixava muito a desejar. Foi justamente por isso que Lan e sua equipe foram indispensáveis. Chegar a Marracão não era uma viagem turística, era uma missão para garantir reforços. Quanto mais cedo concluíssem tudo, mais cedo poderiam retornar com armas, armaduras e soldados para iniciar o treinamento coordenado. Para economizar tempo, Lan seguiu a sugestão de Gabor e dividiu o grupo em 3 equipes. Colgrim levaria Milva junto com 1/3 dos guardas de Cintra para o clã Ferenc. Coin lideraria Bill e outro 1/3 dos guardas de Cintrans até o clã Shiva. House e alguns outros permaneceriam em Mount Carbon para negociar recursos e armamento. Quanto ao próprio Lan, ele viajaria para o clã Zigrin com Geralt e os Cintrans restantes. Afinal, aquela era a casa de Yarpen e Gabor. Justificava uma visita pessoal.
Eu vou na frente, disse Gabor com uma risada calorosa. Quando os anciões do nosso clã virem os reforços que trouxe, ficarão tão felizes que abrirão um barril extra de cerveja esta noite. Lan riu baixinho, mas de repente pensou em algo. E o clã Fuxes? O sorriso de Gabor desapareceu instantaneamente. Ele soltou um longo suspiro. Os Fuxes vivem conosco, Zigrin, mas as coisas entre nós não são exatamente amigáveis. Eliminar os monstros perto de nossas terras significa que resolveremos os problemas deles também. Mas não sei se eles estão mais focados em lutar contra monstros, ou em nos vigiar. Pelo que Lan vira até então, Gabor Zigrin era um dos raros anões capazes de pensar de forma independente e racional. Ele retornará a Marracão após suas viagens, não porque não conseguisse lidar com as dificuldades do mundo exterior como muitos outros, mas porque realmente queria reconstruir sua terra natal. Mesmo entre os anões, esse tipo de pensamento era raro. Ele não estava apenas cuidando do seu próprio clã. Ele se importava com toda Marracão. Mas por mais nobres que fossem suas intenções, ninguém conseguia realmente escapar de suas raízes. A tensão entre os clãs Zigrin e Fuxes claramente o afetava. Você cuidou bem de Yarpen, Lord Lannister. Gabor hesitou antes de acrescentar. É por isso que estou lhe contando isso. Se está procurando apoio, talvez tenha que escolher entre os Zigrin e os Fuxes. Lan ficou em silêncio, imerso em pensamentos antes de assentir. Agradeço o aviso, Gabor. Vou pensar seriamente no assunto. Gabor suspirou novamente com os ombros pesados de preocupações não expressas e se afastou, perdido em pensamentos. Além das tropas Sintrans, ainda havia alguns indivíduos cujos papéis precisavam ser determinados. Sasuke havia se juntado ao grupo recentemente e, dada sua identidade oculta, Lan preferia mantê-la por perto. Ela não se importava nem um pouco, isso lhe dava a chance de discutir suas opiniões sobre igualdade racial com ele. Além disso, com Geralt viajando ao lado deles, uma figura sobre a qual ela ouvirá falar com frequência nas histórias do pai, sua decisão foi fácil. E então, havia uma última pessoa. Capitã Hyla, quais são seus planos? Perguntou Lan. Posso falar com o ancião e providenciar seu retorno antecipado a Idir se preferir. Hyla refletiu um pouco antes de se curvar levemente. Sua Majestade inicialmente me ordenou que usasse o anel de chumbo para facilitar sua visita, mas no fim foi inútil. Lamento meu fracasso. No entanto, gostaria de solicitar permissão para permanecer com seu grupo até o final de sua estadia em Marracão. Preciso relatar os acordos finais entre Cintra e Marracão a Idir e ajudar Sua Majestade a avaliar o estado atual do norte. Lan refletiu antes de assentir. Hyla era uma das guerreiras mais formidáveis de Idir, altamente habilidosa em estratégia militar. Quando chegasse a hora de contra-atacar Nilfgaard, ela provavelmente desempenharia um papel na campanha. Manter laços estreitos com ela poderia ser benéfico. Ele pode até encontrar uma maneira de usá-la para fornecer informações enganosas a Demaven. Então vamos partir. Nos reagruparemos no Monte Carbono assim que a missão for concluída. O Monte Carbon era a capital, mas os vários clãs anões estavam espalhados pela Cordilheira Marracão. Isso significava mais viagens, atravessando picos e vales. Felizmente o terreno não estava completamente intocado. Os anões já haviam cavado estradas nas montanhas há muito tempo, poupando o grupo do pior da jornada. Embora fosse início de primavera, uma espessa camada de neve ainda cobria Marracão. Os lagos aninhados entre as montanhas permaneciam congelados e, de tempos em tempos, cruzavam com pescadores anões cavando buracos no gelo, na esperança de conseguir uma pescaria. Esse tipo de terreno acidentado e paisagem gelada não era lugar para cavalaria. Aliás, além de Vento Negro, nenhum outro cavalo da companhia tinha a menor chance de fazer a viagem. Gabor sugeriu inicialmente deixar o valioso corcel no Monte Carbono, mas depois de perceber que Vento Negro provavelmente conseguiria percorrer a trilha melhor do que ele desistiu do assunto. Gabor agiu rapidamente, claramente ansioso para retornar e ajudar seu clã a lidar com a ameaça dos monstros. Mas antes mesmo que avistassem o assentamento dos anões, os ecos distantes de rugidos monstruosos e o estrondo da batalha chegaram aos seus ouvidos. Haeng, Ska, droga, mantenham a linha, sem recuo, nossa casa está logo atrás de nós. Ai! O rosto de Gabor se contorceu em choque. Ele não olhou para os outros atrás dele, simplesmente sacou o machado e avançou. Ao contornar um afloramento rochoso que bloqueava sua visão, eles se depararam com um campo de batalha encharcado de sangue e carnificina. A luta estava acontecendo na entrada de um túnel de mineração. Os anões provavelmente haviam reunido uma equipe para limpar as minas, garantindo que nenhum monstro remanescente interrompesse seu trabalho pelo resto do ano. Mas as criaturas subterrâneas tinham outros planos. Em vez de esperar para serem caçadas, elas emergiram das profundezas em números avassaladores. Os anões mal os enfrentaram quando sua formação se desfez, forçando-os a recuar para o campo aberto. Shaelmaar, mais Shaelmaars. Essas feras enormes e rolantes abriam caminho entre as fileiras como carruagens de guerra. Até um troll pensaria duas vezes antes de se colocar em seu caminho. Mas os problemas dos anões não haviam acabado. O caos havia atraído a atenção de mais do que apenas das criaturas abaixo. Monstros da superfície e até mesmo do céu se juntaram à briga. As arpias circulavam no céu, espalhando suas penas enquanto gritavam e mergulhavam. Onde havia montanhas, havia arpias. Suas asas grossas permitiam que caçassem mesmo nas mais severas nevascas. Mas agora eles não eram os caçadores, eram os caçados. Sangue escorria de seus corpos dilacerados.
Uma arpia com a asa já quebrada descontrolou-se e caiu diretamente sobre as fileiras anãs, derrubando vários escudeiros antes de ser despedaçada por uma saraivada de machados. As arpias restantes não tinham intenção de vingar seus parentes caídos. Elas bateram as asas em uma retirada frenética, desaparecendo na tempestade. Seu perseguidor, no entanto, não a seguiu. Ele havia encontrado algo muito mais atraente. Haang, os anões já lutando para manter sua linha de frente, não tinham como se defender de um ataque vindo de cima, especialmente de um monstro poderoso o suficiente para caçar várias arpias sozinho. O predador aéreo mergulhou em suas fileiras de trás, deixando-os ainda mais desorganizados. E então, choveu fogo do céu. Capítulo 327. A fúria de Blackvin, a vingança de Lan. Que diabos é isso? Um dragão? Keltulis está nos atacando? Achei que o clã Ferenc prestasse homenagem àquela fera. Seu idiota, você é mais burro que um elfo. Não é Keltulis, é um Draco. Mas nem a temporada de caça deles. A criatura despencou do céu, com suas asas membranosas se estendendo tão largas quanto 5 cavalos alinhados, da cabeça à cauda. Seu corpo estava envolto em pele pálida, mesclada à neve, coberta por uma densa camada de pequenas escamas irregulares. Sua boca se escancarou, uma mandíbula repleta de presas irregulares, semelhantes a adagas, enquanto sua cauda, quase 1/3 de seu comprimento total, eriçada de espinhos afiados, do tamanho de uma mão, que causavam arrepios em qualquer um que a visse. Não havia olhos em sua cabeça. Se havia se adaptado à vida nas profundezas sem luz ou se havia sofrido alguma mutação grotesca, ninguém sabia. Mas a cegueira não o tornava indefeso, seus sentidos eram aguçados como navalhas, mirando a presa sem esforço. Fogo rasgou a neve quando a enorme fera pousou. Com um único movimento de cauda, ela fez vários anões voarem. Os espinhos irregulares rasparam as aberturas expostas em suas armaduras e em um instante, sangue escuro, quase negro, começou a escorrer dos ferimentos. A cauda era venenosa. Uma criatura tão grande, capaz de voar, cuspindo fogo e envenenada, essa coisa era uma máquina viva de matança. Me ajude. Um anão, atingido pela explosão do ataque anterior do dragão, rastejou pelo chão com uma mão trêmula tentando alcançar seus companheiros. Mas os outros não se mexeram. Alguns até olhavam com algo próximo da satisfação. Isso não era natural, anões eram conhecidos por sua união. Só então a verdade se tornou clara. Os guerreiros carregavam os emblemas de diferentes clãs. O coração do anão caído se apertou. Seus parentes estavam longe demais, pelo menos 30 passos. Não havia como alcançá-lo a tempo. Então, o anão, que pensou que ia morrer, apenas percebeu uma rajada de vento negro passar por ele. Relinchou. Um cavalo de guerra, com seus olhos âmbar brilhando com intensidade feroz, avançou com uma velocidade e poder que ninguém teve tempo de processar. Cavalo? O anão caído pensou estar tendo alucinações de medo. Neste terreno? Nessa velocidade? Com essa força? No entanto, o impossível aconteceu. Um único cavalo abauroou o dragão no meio do ataque, fazendo a enorme fera voar para trás. Mas a batalha não havia terminado. No ar, o dragão se contorcia violentamente, sua cauda se projetando para frente como um chicote. Eu sou Vosh. É um dragão, sibilou Geralt atrás de Lan. O mais próximo de um dragão de verdade entre todas as feras dragão. Geralt, um experiente especialista em monstros, resumiu o horror diante deles com uma precisão assustadora. Era a coisa mais mortal, depois de um dragão de verdade. Era um predador de topo diferente de qualquer outro. Enquanto a maioria das feras dragões dependia de escamas resistentes e força bruta, o dragão voador havia evoluído além delas. Era maior, mais forte e mais rápido. Podia cuspir fogo, desferir ataques soníacos e seus espinhos na cauda pingavam veneno. Uma máquina de matar perfeita e versátil. Até um grifo pode acabar em seu menu. Lan compreendia o terror dessas criaturas muito melhor do que Geralt, porque em outra linha do tempo, a escola da víbora havia sido praticamente destruída nos anos seguintes. Colgrin encontrara um destino sombrio em Pomar Branco. Leto passará anos lutando no sul, mal conseguindo manter os remanescentes de sua escola juntos, até que ele e seus 2 últimos irmãos de armas, Alquis e Serrit, rumaram para o norte em busca de um futuro melhor. Foi quando o desastre aconteceu. Eles encontraram um dragão voador. Apesar de sua habilidade, os 3 bruxos foram pegos de surpresa. O que deveria ter sido uma caçada rotineira se transformou em um pesadelo. O dragão levou Leto, o mais forte entre eles, à beira da morte. Uma única criatura quase exterminou toda a escola víbora. Sim, foi uma emboscada. Sim, os bruxos não estavam totalmente preparados. Sua força residia no planejamento cuidadoso, não em encontros repentinos. Mas o fato de um Draco ter quase eliminado uma escola inteira de bruxos dizia muito sobre seu poder. Era o rei indiscutível das feras dragões, perdendo apenas para os verdadeiros dragões. Não fosse por Geralt, que por acaso estava passando por ali no momento certo, a escola de víboras poderia ter sido perdida naquele dia. Lutando ao lado das 2 últimas víboras, ele mal conseguiu derrotar a fera. Aquela batalha criou um vínculo inquebrável entre Geralt e as víboras. Mas agora, o destino da escola havia mudado. Leto e os outros estavam seguros. E por uma reviravolta inesperada do destino, as víboras e o lobo branco ainda se tornaram irmãos forjados na batalha, confiando suas costas uns aos outros. Não havia mais necessidade de se preocupar com sua sobrevivência. O que eles precisavam se preocupar agora era como matar o dragão voador parado bem na frente deles.
Se Marracão já não tivesse um dragão vermelho, este dragão voador seria o governante incontestável da região. Nada escaparia de suas garras letais. A investida de Blackvin foi tão devastadora quanto uma carruagem de guerra, uma força imparável no campo de batalha. Mas contra um predador várias vezes maior que ele, esse tipo de impacto mal fez diferença. O dragão cambaleou com um ataque surpresa, arremessado para trás a uma velocidade anormal. Mesmo no ar, seus instintos e sua memória muscular aguçada se manifestaram. Ele abriu as asas, estabilizando-se quase instantaneamente. Ao mesmo tempo, sua cauda coberta de veneno atacou como uma sombra cortando o ar rápida demais para desviar. Uma lágrima nauseante ecoou. Mesmo com uma tentativa desesperada de esquiva, a pata traseira de Blackvin foi cortada, e sangue escuro jorrou, escurecendo em instantes. Felizmente, as mutações herdadas dos bruxos lhe conferiram forte resistência a toxinas. Embora seu corpo cambaleasse devido ao veneno, o robusto corcel se recusou a ceder. Ainda assim, seu físico mutante não era suficiente. Devido às limitações da espécie, o sistema de seguidores raramente oferecia missões adequadas para o desenvolvimento de Blackvin. Em uma batalha dessa escala, a utilidade do cavalo já estava chegando ao limite. A menos que pudesse realmente aprender sinais como um bruxo, ou passar por uma segunda mutação mais poderosa. Enfraquecido pelo veneno, Vento Negro não conseguiu recuar a tempo. Enquanto isso, o dragão, tendo recuperado o equilíbrio, agora mirava no corcel. Motivado pela raiva, ele também notou outra coisa. A carne daquele cavalo parecia muito mais macia do que a daqueles monstros revestidos de ferro rastejando no chão. Suas mandíbulas se abriram, revelando fileiras de presas afiadas como navalhas. No fundo de sua garganta, um brilho flamejante cintilou. A fera pretendia assar Blackvin ali mesmo antes de devorá-lo, mas falhou em notar uma coisa. Não muito longe dali, um certo bruxo com olhos de leão havia ficado em completo silêncio mortal. Piscar. Uma explosão de luz dourada brilhou entre o dragão e sua presa. Lan se materializou diante de Blackvin com uma expressão sombria. Sem hesitar, ergueu uma das mãos, formando um sinal. Sinal de ar frio penetrante. Estrondo. GRRRH. Chamas fulminantes e um vendaval de gelar os ossos se chocaram no ar, colidindo com força brutal. Em um instante, o campo de batalha se dividiu em dois extremos, um queimado pelo calor, o outro congelado. Os anões próximos, que estavam prestes a atacar, imediatamente se dispersaram, gritando. Alguns sentiram a armadura queimando a carne como um ferro em brasa, enquanto outros recuaram quando a pele ameaçou congelar contra a blindagem metálica. A fúria de Lan queimava mais intensamente do que o fogo do dragão que jorrava em sua direção. Ele expirou bruscamente, despejando ainda mais magia na mão esquerda. A onda de gelo subjugou as chamas, engolfando o dragonete por completo em uma tempestade de gelo. Então, seu olhar se desviou para o lado, avistando vários anões que não conseguiram escapar a tempo. Se ele continuasse canalizando seu poder, eles acabariam como esculturas de gelo realistas. TCH. Frio perfurante é muito restritivo em uma luta caótica. Era melhor ele dedicar seu tempo a desmantelar esse monstro, e fazer um pequeno show para os anões enquanto fazia isso. Lan soltou um suspiro baixo e de repente mudou seu sinal mágico. Os ventos congelantes desapareceram, substituídos por uma onda de choque telecinética pura. Não há mais como se conter. Uma força estrondosa irrompeu pelo campo de batalha. O dragonete foi arremessado para trás ainda mais rápido do que antes, desta vez sem chance de se recuperar. Os anões que não haviam fugido a tempo foram arremessados pelo chão como bolinhas de gude espalhadas. Até os Shaelmars distantes diminuíram o ritmo do ataque, temendo serem pegos pela tempestade repentina. A primeira rodada terminou. Lan exalou, abaixando a mão esquerda. No momento em que fez isso, ele sentiu um peso quente e familiar pressionando suas costas. Vento Negro. O cavalo o encarou com olhos grandes e piedosos, claramente buscando conforto. Lan soltou um suspiro silencioso e se abaixou, acariciando delicadamente sua pata traseira ferida. Não se preocupe, eu farei valer a pena. Lan estendeu a mão esquerda, puxando uma garrafa de papa-figo superior para desintoxicação e outra de andorinha superior para recuperação de ferimentos. Enquanto acariciava suavemente o pescoço de Vento Negro, guiou o corcel até a água. Geralt, leve nossos homens e detenha os Shaelmaars. Gabor, explique a situação aos seus parentes. Eles precisam se concentrar em deter os Shaelmaars. Este dragão é meu. Capítulo 328. O fogo de um cavaleiro, a morte de um Drake. Os anões do clã Zigrin, que tinham acabado de cair no chão como barris rolando, cambalearam, ainda atordoados. Um deles instintivamente berrou: esta é uma luta de anões. Nenhum humano tem o direito de interferir. E quem diabos é você, afinal? O anão que Blackvin acabará de salvar foi finalmente erguido por seus companheiros de clã. Ele não perdeu tempo em responder. Seu Zigrin sem cérebro. Se não fosse por este cavaleiro, estaríamos todos mortos. Calhe a boca e faça o que ele diz. Não muito longe, Gabor soltou uma série de palavrões. Pelo amor de Deus, mostre algum respeito, Fuxes. E você, Cuba, precisamos recuar. O Duque Lannister é o convidado do ancião em chefe, e neste momento, ele é o único que pode derrotar aquele dragão 3 vezes maldito. O anão chamado Cuba era claramente o líder do bando de guerra do clã Zigrin, e ele era irascível e nunca se abalou. Ele retrucou: Gabor, agora você está do lado dos humanos? E pior ainda, você apoia aqueles bastardos do clã Fuxes? Nenhum anão que se preze iria.
Antes que ele pudesse terminar, o dragão, talvez atraído por seus gritos, de repente abriu as asas, lançando uma rajada poderosa enquanto avançava em sua direção. Os anões que tinham acabado de se reerguer foram lançados no ar mais uma vez. Quando o dragão ainda estava a 15 passos de Kuba, ele se virou abruptamente no ar, chicoteando sua cauda venenosa contra ele. O sangue de Kuba gelou. Naquele instante, uma luz dourada brilhou diante de seus olhos. O cavaleiro com a capa do arquigrifo já estava lá, envolto em gelo e fúria, com ambas as mãos levantando sua espada longa rúnica acima da cabeça. A cauda do dragão estalava no ar como um chicote, ao mesmo tempo em que a lâmina da espada rúnica brilhava como uma tocha. Com um rugido ensurdecedor, a cauda do dragão colidiu com a película de energia dourada que cobria Lan, e no instante seguinte detonou repentinamente. A força do escudo explosivo o lançou para trás, mas ele girou no ar, pousando suavemente com precisão treinada. Seu olhar aguçado se fixou nos resultados do contra-ataque. Um grito de gelar o sangue percorreu o campo de batalha. A cauda venenosa do dragão fora decepada, caindo no chão com um baque úmido e carnudo. O sangue jorrou como uma represa rompida, manchando a neve antes imaculada em uma poça crescente de vermelho. A espada da Dama do Lago, reforçada com um fio invisível estendido, não só havia atravessado a cauda, como também quase havia decepado uma das patas traseiras da fera. O dragão pareceu finalmente compreender a gravidade do seu erro. Agitou as asas, desesperado para escapar. Embora sem a cauda, o dragão perdeu o equilíbrio ao alçar voo e, cambaleando, elevou-se para o céu. Lan não fez nenhum movimento para detê-lo. Seus olhos permaneceram fixos na cauda decepada a seus pés. Foi isso que feriu o vento negro. Então ele olhou para cima. E aquela garganta. A que tentou queimá-lo vivo. Kuba, ainda tremendo por quase ter virado pasta, engoliu em seco e instintivamente deu 2 passos para longe de Lan. Então, sem hesitar, ele girou sobre suas pernas curtas, praticamente girando os braços enquanto disparava em direção às suas tropas, gritando a plenos pulmões. Reagrupai-vos. Todos vocês, recuem e detenham os Shaelmaars. Deixem o dragonete para este humano, não para o convidado do ancião em chefe. O dragão cambaleou no ar, deixando um rastro de gotas de sangue escorrendo pelas patas traseiras. Este foi o pior ferimento que sofreu desde o dia em que nasceu. Batendo as asas, ele ainda acreditava que poderia escapar subindo aos céus. Afinal, em seus anos de caça, aprenderá que aquelas pequenas criaturas revestidas de ferro eram impotentes contra os governantes dos céus. Seus espinhos de madeira jamais tiveram a menor chance de perfurar suas escamas. Mas no instante seguinte, o dragão sentiu de repente um peso bater em suas costas. Com sua audição aguçada, captou uma voz familiar. Onde você pensa que vai? Antes que o dragão pudesse voar mais longe, Lan ativou translação, aparecendo no ar bem acima dele. Após um breve momento de queda livre, ele caiu sobre as costas da fera com força brutal. Mesmo sem arco, Lan agora tinha vantagem no combate aéreo de baixa altitude. O dragão soltou um grito agudo, semelhante ao de uma arpia, em pânico com um ataque inesperado. Ele se contorceu e rolou desajeitadamente no ar, tentando se livrar de Lan. Mas com a cauda decepada, sua agilidade havia despencado, deixando-o com poucos meios de contra-ataque. Só conseguia se debater e brandir as garras em vão. Lan não deu chance. Ele ativou o Blink novamente. Uma luz dourada brilhou e dessa vez ele reapareceu bem na frente do dragão. Sua mão esquerda se abriu, os dedos formando um sinal preciso. Fogo começou a se formar em sua palma. Sinal de Igni piromaníaco. O dragão, uma criatura que adorava incinerar suas presas, foi então envolvido pelas chamas pela primeira vez. Soltou um grito lancinante. O fogo não era forte o suficiente para ser fatal, e a chance de ignição de 40% do piromaníaco não o havia transformado imediatamente em uma tocha viva. Mas para uma criatura que dependia do voo, ela não tinha mais forças para permanecer no ar. A capacidade de Lan de se manter no ar era limitada. Após liberar o cone de fogo, ele começou a cair incontrolavelmente. Mas não importava, outro clarão de luz dourada, e ele se reposicionou ligeiramente acima do dragonete mais uma vez, formando outro sinal. Enquanto isso, os ferimentos de Blackvin já haviam se curado consideravelmente graças às poções. Mesmo assim, sabendo quanto Lan valorizava seu cavalo, Geralt guiou o corcel até a beira do campo de batalha. Sem mais nada para fazer, Blackvin observou os Sintrans e os anões unirem forças contra os Shaelmaars. Então uma perturbação no céu chamou a atenção do garanhão. Suas orelhas se arregalaram de excitação e ele soltou um bufo agudo. Seus olhos cor de âmbar com pupilas semicerradas refletiam a cena acima. Um raio dourado de luz serpenteava ao redor de um dragão que se lançava pelo ar. Essa luz se movia sem esforço algum, passando rapidamente sobre a cabeça, as costelas, as costas e o peito da fera. A figura de Lan aparecia de tempos em tempos no clarão de luz, sempre acompanhado por um cone de chamas ardentes. Ouro e chama se entrelaçaram, sangue choveu do céu, e por um momento, Blackvin achou a visão, de tirar o fôlego. Mas mais do que isso, ele viu o que seu mestre estava fazendo. Lan não estava apenas atacando. Ele estava ajustando o ângulo de descida, usando a força do fogo para guiar o dragão. Ele estava dirigindo de volta para o campo de batalha. HNNNNNGHHHHH. O garanhão empinou e soltou um grito de triunfo. Então ele atacou. Seus cascos ecoavam pelo campo de batalha enquanto ele atravessava metade da zona de guerra em um instante. Então, ele saltou.
Os anões em combate mal tiveram tempo de reagir. Uma sombra negra passou por cima deles, bloqueando momentaneamente a luz do sol. Quando olharam para cima, viram um garanhão planando no ar tão alto que poderia ter ultrapassado as muralhas de uma fortaleza. E no momento perfeito, Blackvin colidiu com o dragão em queda. Um estalo repugnante soou quando o peito do dragão cedeu com o impacto, seu corpo se dobrando para dentro em um ângulo brutal. Ao mesmo tempo, sua carne, agora combustível para as chamas furiosas, inflamou-se de dentro para fora, transformando-o em um projétil em chamas. E onde ele caiu? Bem no meio das fileiras dos Shaelmaars, exatamente onde Blackvin pretendia. Com um estrondo estrondoso, o dragão caiu no chão. O impacto brutal, a força da aterrissagem e o calor escaldante e implacável o deixaram momentaneamente incapaz até mesmo de gritar. Mas não acabou. Uma pedra rolante, um Shaelmaar, rugiu sobre seu corpo, esmagando o pouco que restava. Então veio uma segunda, uma terceira. Essas criaturas subterrâneas estavam originalmente avançando em direção aos Sintrans e às linhas defensivas dos anões. Um estalo nauseante preencheu o ar. Ossos se estilhaçaram, escamas se partiram e fragmentos irregulares se enterraram profundamente na carne da fera. Ainda assim, não havia acabado. Um clarão de luz dourada. Lan apareceu bem na frente da fila. O bruxo com olhos de leão respirou fundo e ergueu a mão esquerda, os dedos formando um sinal preciso. Desta vez não havia aliados à frente, apenas monstros. Ele podia liberar seu poder sem restrições. Sinal de Igni, explosão mágica? Por um momento os anões se perderam na cena. Era como se não estivessem mais no campo de batalha nevado, mas nas profundezas das forjas sob as montanhas, como se uma enorme fornalha de fundição, alimentada por rios de magma, tivesse se erguido ao redor deles, queimando a própria umidade de seus corpos. Chamas engolfaram tudo à vista. Uma respiração. 5 respirações. 10. Os anões mal conseguiam suportar, ofegando como cães com as línguas de fora, desesperados por um fio de ar frio da montanha. Felizmente, Lan finalmente sentiu que era o suficiente por enquanto e retirou sua mão esquerda. O local da mineração havia sido cuidadosamente limpo de materiais inflamáveis, nenhuma árvore, nenhuma grama seca, mas o fogo não discriminava. Shaelmaars e Dracos expeliam chamas por todos os orifícios, seus corpos se inflamando por dentro. Até mesmo a pedra e a neve, coisas que nunca deveriam queimar, agora tremeluziam com sinistras línguas de fogo. Os gritos dos monstros enfraqueceram, desaparecendo no nada. A neve derreteu, revelando rocha negra e chamuscada abaixo. Uma névoa branca e espessa subia do chão, apenas para ser engolida pela densa fumaça preta que se espalhava pelo campo de batalha. Os anões observavam o guerreiro humano se virar em meio às chamas e às criaturas moribundas. Seu olhar os percorreu, procurando, provavelmente em busca do líder dos clãs anões. Blackvin trotou alegremente, pressionando seu focinho contra a bochecha de Lan. Lan soltou uma risada baixa e acariciou a crina do garanhão antes de se virar para os anões com um sorriso fácil e educado. Me conta. No meio da multidão, 2 anões, ambos de clãs opostos, inimigos declarados, engoliram em seco em perfeita harmonia. Sem dizer uma palavra, sem sequer se olharem, ambos deram um passo cauteloso para trás. Capítulo 329. Sangue, Fogo e Pedra. À medida que as chamas atingiam o auge, elas finalmente começaram a se extinguir, tendo esgotado a carne e a matéria inorgânica às quais se agarravam. Sem o reforço mágico adicional do bruxo com olhos de leão, elas não poderiam queimar mais. Geralt se aproximou de um dos Shaelmaars, estendeu a mão esquerda enluvada e pressionou levemente sua casca externa. Com um leve estalo, a armadura outrora robusta, semelhante a uma rocha, desmoronou como carvão entre seus dedos. Ele não tinha ideia do que exatamente havia queimado por dentro, mas, fosse o que fosse, o fogo não deixara nada para trás. Que desperdício, murmurou Geralt. Embora vivesse confortavelmente em Cintra há algum tempo, quase um século de frugalidade era um hábito difícil de abandonar. Não dá nem para recuperar materiais de alquimia dessa bagunça. Lan deu de ombros. Era um desperdício, componentes alquímicos preciosos não eram facilmente substituídos, nem mesmo com moedas. Mas desta vez havia um pouco de catarse. Da próxima vez, disse a si mesmo, deveria se ater ao frio penetrante em vez do piromaníaco. Geralt balançou a cabeça e passou por cima dos restos carbonizados, caminhando em direção ao dragão. A fera havia sido reduzida a algo semelhante a uma escultura carbonizada, com o corpo retorcido em uma postura grotesca e agonizante. Suas escamas, antes imponentes, haviam derretido parcialmente e se fundido à carne, deixando para trás uma casca enegrecida e horripilante. Mesmo morto, o dragonete exalava a presença de um predador de topo. Na verdade, sua morte macabra pareceu apenas amplificar sua aura, paralisando os anões próximos enquanto hesitavam em reivindicar seus despojos. Uma fera verdadeiramente magnífica, comentou o Lobo Branco. Não é à toa que os chamam de parentes mais próximos dos verdadeiros dragões. Dragões verdadeiros são muito mais bonitos, interrompeu Saskia. O jovem guerreiro, uma adição recente ao grupo, teve poucas oportunidades de lutar. Além de ajudar a repelir o ataque inicial de Shaelmaars, Lan essencialmente roubou toda a glória para si. Ah? A expressão de Geralt permaneceu indecifrável enquanto ele a observava atentamente, estudando-a da cabeça aos pés. Seus sentidos aguçados e seu vasto conhecimento do sobrenatural já o haviam alertado para algo estranho nela. Na verdade, ele estava começando a associar o rosto dela ao de alguém de suas memórias. Claro, Saskia assentiu.
dragões de verdade são muito mais majestosos, e muito menos estúpidos. Além do campo de cadáveres queimados, Lan tentava negociar com os 2 clãs de anões. Cuba, este é o Duque Lannister de Cintra. Gabor, percebendo que seu parente estava intimidado demais para se apresentar, mesmo diante do sorriso caloroso e radiante de Lan, decidiu assumir a liderança e fazer as apresentações ele mesmo. Afinal, guiar e aproximar as pessoas fazia parte de seu dever. E este é meu primo, Cuba Zygrin, Duque Lannister. Os outros anões ainda estavam abalados com a demonstração anterior de poder de Lan. Alguns até pareciam encarar Gabor com uma admiração renovada, como se conhecer alguém como Lan fosse uma conquista por si só. Você disse que esse Duque Lannister é um convidado do ancião-chefe, não é, Gabor? Antes que os Zygrins pudessem responder, outro grupo de anões, membros do clã adversário, deu um passo à frente, apoiando-se uns nos outros enquanto se intrometiam na conversa. O líder deste segundo grupo tinha um olhar perspicaz e calculista. Ao contrário dos outros, ele já havia começado a se livrar do medo persistente e estava pensando no futuro. Pelo que vi, esse Duque Lannister é bastante experiente em lidar com essas criaturas, refletiu o anão, olhando para o grupo de Lan. E aquele guerreiro ali parece ser um bruxo. Ele gesticulou em direção ao lobo branco. Era evidente que este anão havia passado algum tempo entre humanos. Ele reconheceu instantaneamente os olhos âmbar felinos de Geralt. O olhar leonino de Lan, no entanto, era incomum o suficiente para que ele hesitasse em fazer qualquer suposição. Parece que o ancião ouviu nossos apelos e enviou reforços poderosos. Saudações, Duque Lannister, disse o líder anão educadamente, inclinando a cabeça. Obrigado pela ajuda. Sou o chefe deste grupo, meu nome é Petri Fuches. Gabor o interrompeu. Mesmo antes de chegar, Gabor já havia percebido a tensão silenciosa que cercava o clã Fuches. Agora, tendo testemunhado como os Zygrins ignoraram deliberadamente a angústia deles durante a batalha, Lan podia fazer um palpite fundamentado sobre o relacionamento deles. Havia uma inimizade entre eles. Uma inimizade profunda. E se sua memória não lhe falhava, o conflito entre esses 2 clãs só aumentaria no futuro, evoluindo para algo muito mais perigoso. Por enquanto, o ódio não havia se transformado em guerra total, mas o ressentimento estava profundamente enraizado. Até mesmo a troca de algumas palavras parecia uma concessão dolorosa para ambos os lados. Lan suspirou interiormente. Este não era um campo de batalha de espadas e magia. Era um campo de batalha de velhos rancores e histórias emaranhadas. E essa foi uma luta muito mais difícil de vencer. O Duque Lannister esteve aqui a pedido do ancião em chefe para nos ajudar, e da mesma forma, nós também devemos ajudá-lo em troca, disse Gabor severamente a Petri, com um rosto inexpressivo. Esta é a carta do ancião em chefe. Enquanto falava, Gabor entregou um pergaminho enrolado, encadernado com linha fina e ostentando o selo de ferro do ancião. Como a assistência prestada a Lan não podia ser discutida abertamente, ele não poderia interagir livremente com os diversos clãs. O ancião havia providenciado há muito tempo que Gabor atuasse como intermediário nessas questões. Foi uma sorte que o ancião-chefe tivesse escrito uma carta. Caso contrário, Gabor não teria se incomodado em falar com o clã Fuches. Esta carta é apenas para os olhos do ancião do seu clã, então nem pense em mexer nela, bufou Gabor. Assim que ele a ler, entenderá as intenções do ancião em chefe. Eu não sou como vocês, Zygrins, sempre se metendo em coisas que não deveriam, Petri respondeu sem hesitar. Ele então pegou a carta que Gabor havia jogado em sua direção. Felizmente, o lacre de ferro adicionou peso suficiente para que ela fosse lançada corretamente. Após terminar sua conversa com Gabor, Petri se virou para Lan, sua expressão se suavizando. Já que o Duque Lannister está aqui para nos ajudar, ele é nosso amigo e deve ser tratado como um convidado de honra. Sem mencionar que ele nos prestou um grande serviço. O Duque Lannister é meu convidado, interrompeu Gabor mais uma vez. Ele foi trazido aqui pelo clã Zygrin. Quanto a lidar com os monstros, podemos discutir isso amanhã em uma reunião adequada. Esse arranjo lhe convém, Duque Lannister. Era natural que os 2 clãs competissem pelo apoio de seu poderoso aliado, embora a maneira como faziam desse a impressão de que estavam tratando Lan como uma mercadoria. Gabor sabia que Lan provavelmente favoreceria o clã Zygrin devido às suas conexões existentes, mas por educação, ainda assim pediu sua opinião. Lan olhou entre os 2 clãs antes de finalmente concordar com a proposta de Gabor. Petri, embora decepcionado, não discutiu. Entre Gabor, que serviu como seu guia, e Yarpen, agora a seu serviço, Lan naturalmente sentiu uma conexão mais forte com o clã Zygrin. Ainda assim, se as coisas continuassem assim, poderia acabar como Gabor sugeriu. Quando chegasse a hora de recrutar infantaria pesada, ele seria forçado a escolher entre os 2 clãs. Havia uma maneira de satisfazer ambos os lados? Embora as montanhas Marracão estivessem cobertas de neve o ano todo, a região era rica em biodiversidade. Depois de deixar para trás o campo de batalha próximo e seus túneis de mineração, o grupo passou por uma enorme represa e um reservatório grande o suficiente para suprir as necessidades diárias da capital de um reino inteiro. Ali, o rio que antes corria descontroladamente parecia domado, fluindo suave e pacificamente enquanto alimentava os clãs anões que viviam nas proximidades. Para Lan, o reservatório parecia um lago artificial, com seus cursos d'água interligados formando um porto natural. Era grande o suficiente para os Dracarys de Selilge atracarem ali, talvez até uma dúzia de cada vez. Um desfiladeiro natural dessa escala era raro e para um reservatório artificial. Tal feito de engenharia só poderia ser atribuído ao excelente artesanato dos anões.
Impressionante, não é? Este é o nosso orgulho, o Lago de Davor. Gabor riu com vontade antes de murmurar baixinho, embora o clã Fuxis tenha contribuído um pouco para sua construção. Lan de repente se viu entendendo a raiz da rivalidade deles, pelo menos uma das causas. Em pouco tempo chegaram ao assentamento do clã Zigrin. Era uma pequena cidade construída na encosta da montanha, com casas de pedra rústicas e inabaláveis, quase como se tivessem sido esculpidas diretamente da própria montanha. Viver ali parecia menos residir em prédios e mais habitar a própria montanha. Devido ao clima rigoroso e à estação, uma fina camada de gelo cobria as estruturas de pedra, tornando-as ainda mais severas. Isso contrastava fortemente com a imagem típica dos anões: fogo, forjas, calor. Mas lá dentro, o povo estava tão barulhento e jovial como sempre. Gabor era motivo de orgulho para o clã Zigrin, e assim que retornou, seu chefe se apresentou de braços abertos, em sinal de boas-vindas, sem precisar ser chamado. Ao ver a carta do ancião e descobrir a identidade de Lan, especialmente depois de ouvir sobre suas proezas em batalha, a risada do chefe ficou ainda mais alta. Capítulo 330. Velhos rancores, novas ameaças. Depois de ler a carta do ancião em chefe, o líder do clã Zigrin deu uma gargalhada antes de falar com Lan. Obrigado, Duque Lannister. Se não fosse pela sua intervenção oportuna, teríamos perdido vários rapazes excelentes hoje. Haveria famílias de luto esta noite, incluindo alguns parentes de Yarpen. Esse era o meu propósito aqui, respondeu Lan humildemente. Só espero ajudar o clã Zigrin a acabar com essa provação o mais rápido possível. Entendo os desejos do ancião. Não precisa se preocupar. O clã Zigrin jamais esquece seus amigos, disse o chefe solenemente. Naquela época fechamos nossas portas e encontramos paz, mas muitos entre nós ainda carregam culpa por terem abandonado os elfos. Virar as costas para os necessitados não é costume dos anões. Agora, diante de uma escolha semelhante, não deixaremos a história se repetir. Lan expressou sinceramente sua gratidão pela promessa do chefe. Como essa campanha de caça aos monstros envolvia o apoio de ambos os clãs, eles precisariam finalizar um plano de ação e coordenar suas forças com o clã Fuxis no dia seguinte. Embora a equipe de Lan fosse mais adequada para matar monstros, eles ainda precisavam de conhecimento local sobre os habitats, a distribuição e o comportamento das criaturas. Além disso, os anões podem ter algumas sugestões úteis para facilitar sua tarefa. A noite caiu rapidamente. Como as estruturas da cidade foram projetadas para anões, Lan e sua companhia tiveram que se contentar com tendas. Os soldados de Cintra, acostumados à vida militar, não tinham queixas, afinal, haviam suportado condições muito mais duras quando sua terra natal caiu. Gabor, no entanto, pediu desculpas profundas, expressando repetidamente seu pesar. Segundo a tradição, eles deveriam ter sido hospedados na capital, Monte Carbon, onde havia alojamentos para dignitários humanos disponíveis. Acho que há algo muito errado com esses dois clãs, comentou Geralt. A tenda de Lan era grande e espaçosa o suficiente para servir de tenda de comando para um regimento inteiro. No momento, abrigava todos os seus assessores próximos e guerreiros de confiança. Até Vento Negro havia se esgueirado para dentro, buscando calor no frio. Eles com certeza têm problemas, confirmou Lan, esfregando as têmporas. Só espero que possamos lidar com esses monstros rapidamente e evitar nos envolver na briga deles. Geralt franziu a testa. Mas se eles enviarem tropas para Cintra, a rivalidade entre os clãs ainda afetará você. O Lobo Branco tinha razão, mas Lan balançou a cabeça. Não, esse é um conflito que eu posso mediar. Este, no entanto, é diferente. Esses dois clãs são inimigos de sangue. Se Broverog não conseguiu resolver a rixa deles depois de séculos, duvido que eu consiga fazer melhor. Meu verdadeiro medo é que nossa presença se torne a faísca que desencadeará um desastre ainda maior, destruindo o frágil equilíbrio entre eles. Geralt pareceu preocupado a princípio, mas depois de ouvir a resposta de Lan, soltou uma risadinha. Lan, acho que você passou tempo demais se preocupando com a política do norte. Aqui é Marrakon, e eles são anões. O que quero dizer é que por mais que se odeiem, ainda são anões. Lan balançou a cabeça novamente. Geralt, se voltar contra os próprios semelhantes não é algo que só os humanos fazem. Nem todo anão é como Yarpen ou Zoltan, leal aos seus semelhantes acima de tudo. Geralt franziu a testa novamente, a expressão aprofundando o olhar cansado e pensativo em seu rosto. O que foi? Tem alguma coisa estranha em você? Perguntou Lan, curioso. O Lobo Branco assentiu. Se esses dois clãs realmente se desprezam tanto, por que estavam lutando contra os monstros juntos antes? Anões são pessoas simples, se o ódio deles é tão profundo, eles não resolveriam as coisas separadamente? Porque aqueles zigrins com cérebro de martelo estão de olho nas nossas minas de Fuxis. Eles só estão procurando mais uma desculpa para aumentar sua longa lista de crimes. No dia seguinte, Lan, o clã Zigrin e o clã Fuxis se reuniram no Lago de Davor. O clã Zigrin jurou jamais permitir que o clã Fuxis pisasse em seu próprio território, enquanto o clã Fuxis considerava o povo do clã Zigrin uma imundície. Como resultado, eles acabaram escolhendo uma área neutra no deserto, equidistante dos assentamentos de ambos os clãs, como ponto de encontro. À primeira vista, essa reunião pareceu mais um prelúdio para a guerra do que uma negociação, um ensaio não intencional, mas adequado.
para os conflitos que poderiam surgir no futuro. Uma grande rocha do tamanho de uma pedra de moinho servia como mesa de conferência improvisada. Não que isso importasse muito, pois naquele momento parecia mais um ringue de duelo. Os dois líderes de clã já haviam subido nela, à beira de uma briga aberta. Após a discussão acalorada, Lan finalmente entendeu por que o que deveria ser uma batalha coordenada contra os monstros havia se transformado em uma escaramuça caótica a 3. O clã Zigrin sempre cobiçou o nosso abismo de Davor, disparou o líder do clã Fuxis. No momento em que souberam que a grande purificação não havia eliminado completamente as criaturas de lá, correram para cá, alegando que queriam nos ajudar a expulsá-las. Mas me diga, quem traz materiais de construção quando está aqui apenas para exterminar monstros? Seu tom transbordava sarcasmo. Eles só estavam procurando uma desculpa para reivindicar e estabelecer um assentamento na mina, tentando tomar o território do clã Fuxis. Mas adivinhem? Acontece que a mina estava infestada de monstros. O plano deles foi por água abaixo. Um bando de idiotas sem noção. O abismo de Davor era a mina de onde emergiram ondas de Shaelmaars durante a batalha recente. Era uma rara mina de diamantes a céu aberto em Marracão, que produzia um suprimento abundante de pedras preciosas. Embora todos os recursos minerados em Marracão fossem oficialmente transferidos para o Monte Carbono para uso comunitário, nunca pertencendo a nenhum clã individual, o direito de explorar tal mina garantia considerável influência na política do clã. O líder do clã de Zigrin, com o rosto contorcido de raiva, rosnou. Sua língua ficou presa na tenaz de um ferreiro, seu Fuxis maldito. O abismo de Davor foi desenvolvido por nossos dois clãs juntos. Quando foi que ele de repente se tornou só seu? O líder do clã Fuxis respondeu com igual fervor. Quando o ancião-chefe atribuiu territórios, nos foi dado o abismo de Davor. Em troca, vocês ganharam acesso adicional à lagoa de Davor. Foi uma troca justa. Enquanto falava, ele bateu o pé com força no chão, gesticulando em direção ao vasto reservatório artificial formado por uma barragem. O lago do Davor é enorme. Qual o sentido de ter mais acesso? Zombou o líder do clã Zigrin. Você nunca cumpriu a sua cota combinada. Você pega toda a água e os peixes que quer. A tensão atingiu o auge quando os dois líderes dos clãs se agarraram pelos colarinhos, punhos cerrados, prontos para começar a atacar. Atrás deles, seus guerreiros, cheios de hostilidade, pareciam prontos para entrar na luta. Lan soltou um suspiro silencioso. Com um olhar, fez um sinal para Gabor, esperando que ele pudesse intervir antes que a briga se transformasse em uma briga generalizada. Definitivamente aquela não era uma situação em que Lan, um forasteiro, deveria se manifestar. Não que lhe faltasse a habilidade, mas ele temia ser arrastado para a antiga rivalidade entre os dois clãs, o que comprometeria sua neutralidade. Se ele se envolvesse agora, as negociações futuras com ambos os clãs e até mesmo com o ancião-chefe se tornariam muito mais complicadas. Lan chegou a suspeitar que os dois chefes estivessem armando um espetáculo na sua frente, tentando induzi-lo a tomar partido. Depois de passar um tempo entre os anões, ele aprenderá uma coisa sobre eles. Eram extremamente astutos. Gabor não pôde ignorar o apelo silencioso de Lan. Na verdade, desde que assumirá sua posição no Monte Carbon, ele tinha pouca vontade de se envolver nas disputas de seu clã com os Fuxis. Mas dever era dever. Chefe Zigrin, chefe Fuxis. Gabor ajustou o colete e deu um passo à frente. Nosso convidado ainda está aqui, e seu tempo é limitado. O líder do clã Zigrin irritou-se imediatamente. Gabor, desde quando você fala por forasteiros? O líder do clã Fuxis, por outro lado, pareceu satisfeito com o uso do título apropriado por Gabor. Com um sorriso irônico, soltou o colarinho do líder do clã Zigrin e deu um passo para trás. Nós, Fuxis, não somos tão teimosos ou irracionais quanto o Zigrin, disse ele presunçoso. O que mais importa agora é lançar outra grande limpeza. A cada segundo que desperdiçamos discutindo, a situação pode piorar. Você deve ter tido a língua cortada com uma pinça, agora de repente, você se importa em fazer sentido, exclamou o líder do clã Zigrin, quase pulando de raiva. Vendo que a conversa finalmente havia mudado para o problema real, Lan interveio. Espero que ambos os chefes tenham lido a carta do ancião em chefe e tenham ouvido de seus guerreiros sobre a batalha recente. Ele se referia à luta em que matar o dragão voador e reduzir os Shaelmaars a cinzas. Nenhum dos chefes testemunhara o combate em primeira mão e ainda tinham dúvidas sobre sua força. Mas a julgar por suas expressões sombrias, eles entendiam a gravidade da situação. Anteriormente vocês dois solicitaram reforços ao ancião devido à falta de mão de obra, continuou Lan. Agora que estamos aqui, esse problema deve estar resolvido. Meus guerreiros e eu somos especialistas em caçar monstros. Mas precisamos que vocês dois nos digam exatamente quais criaturas espreitam nestas terras e onde ficam seus ninhos. Esta não será apenas mais uma grande purificação, vamos exterminá-los completamente. Ele deixou seu ponto claro. Dessa forma, seus guerreiros não precisarão se preocupar com suas famílias sendo atacadas enquanto estiverem fora. Atrás dele, os guardas, em suas armaduras de leão padrão, estavam altos e em formação, emitindo uma aura intimidadora. Os líderes dos clãs Zigrin e Fuxis trocaram olhares, em seguida, voltaram-se para os guerreiros atrás de Lan. Sua disciplina e presença não deixavam dúvidas, eram de elite. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.